Glória a Deus, salve cada irmão, a cada irmã nesse dia, com a gloriosa paz de Cristo Jesus, amém? Que Deus possa ricamente abençoar tua vida, os teus caminhos, que a palavra do nosso Deus possa fortalecer a você, amém? Estamos falando, da nossa palavra, nosso estudo, nosso conselho, nosso encorajamento, nosso estimular, Pois a Bíblia diz que eu devo estimular as pessoas a seguir Jesus, Hebreus 10, 24. Estimular quer dizer afiar. Jesus é a pedra, amém? Que afia. Glória a Deus. Estamos falando do Salmo 107, versículo 11 e 12, que nos diz que desprezamos o conselho do Senhor e andamos contrário à palavra de Deus. Eu não vou ler todos os textos para nós não alongar, Eu vou citar, depois você possa acompanhar, se você tiver um tempinho, Estamos falando também do vaso de prata, de madeira, de barro e de ouro, Isso está em 2 Timóteo 2:20. 2 Timóteo 2:20, que numa grande casa não há somente vaso de honra, mas também de desonra, de prata, de madeira e de barro, Esse texto eu precisava dar uma lidinha nele. 2 Timóteo 2:20, depois você possa acompanhar em nome de Jesus. Numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também pau e barro, uns para honra, veja bem, e outros para desonra. Glória a Deus. Então que a Bíblia nos diz em Atos 9:15 que Paulo foi levantado um vaso de honra para levar o nome do Senhor, E um texto muito importante que eu quero compartilhar com os irmãos, que está em 1 Samuel, desde o capítulo 1, até o capítulo 3. Aqui tem todos os vasos que nós precisamos para entender, Aqui fala do sacerdote Eli, fala dos seus filhos, fala de Samuel, fala do profeta, Acho que depois eu vou ver o nome dele. Fala do profeta, fala de Ana, fala do marido de Ana, fala da rival de Ana, Então aqui nós temos todos os personagens que nós precisamos para entender a palavra. Eu quero começar pelo Eli, porque nós estamos falando da liderança, Falamos de Judas também, Que Judas escreveu que os pastores iam apacentar a si mesmo e não iam honrar a palavra de Deus. E isso está acontecendo, Eli foi um, E esse texto que Deus me deu quando eu estava para sair do ministério que eu estava congregando, da equipe que eu estava, Deus me deu esse versículo aqui, que está em 1 Samuel, capítulo 2, no verso 30. Verso 30. 1 Samuel 2:30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, eu tinha dito que a tua casa e a casa do teu pai andaria diante de mim perpetuamente, ou seja, para sempre, Mas agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa. Porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Amém? Esse foi um texto que Deus me deu quando eu estava orando para sair da equipe que eu estava. Eu digo equipe porque a igreja do Senhor é uma só, Então Deus só dizia assim para mim: me honra, que eu vou te honrar. Somente me honra. Somente honra a minha palavra. Então o vaso de ouro, ele vai procurar honrar a palavra de Deus. Então aqui uma grande casa, a casa do Senhor, Temos todos os personagens aqui, nós vamos dar um examinadinho em cada um deles. Se nós for nos detalhes, nós vamos ficar meses aqui, Porque tem texto aqui muito lindo, Então o que Deus disse para Eli? Eu tinha uma promessa contigo, mas longe de mim tal coisa. Porque tu me desonra. Por quê? Por que Eli estava desonrando, O que nós lemos lá em Judas, Que os pastores não têm mais recato. O que é recato, Pureza, fidelidade à palavra do Senhor, não tem prudência, Eles não têm mais vontade de pregar aquilo que tem que ser pregado, Então isso é um vaso de desonra. O que Deus disse que Paulo seria? Um vaso de honra. E o que disse que Deus para ele? Honrarei os que me honram, e os que me desprezam serão desprezados. Então um dos pontos que ele errou, para nós seguir no texto que nós vinha, Eu li o 2:30, nós vamos ler agora o 3:13. Deus falando por que não estava mais honrando Eli. No 13, pois já lhe disse que julgarei sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Eli sabia. Seus filhos lhe fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. Veja bem, O que nós lemos lá em Judas? Vamos dar um pulinho aqui rapidinho. Que eles não têm mais recato. O que é recato? Vou ler o texto direitinho. Que não tem vergonha ou decência, pureza. Os seus pastores que não têm mais recato. Não tem mais preocupação para evitar dano,
transtorno, perigo, cautela e prudência, né? Assim estava Eli. Então ele estava o quê? Desonrando a palavra de Deus. Eli só falava para os filhos que não podia fazer as coisas erradas, mas ele não repreendeu eles, não tirou eles da atitude, não tirou eles da ação, né? Um exemplo, deixou fazendo a obra de Deus de uma maneira que não podia, né? E o que foi que nós falamos em Salmos 89:14, né? Que a base do trono de Deus é o quê, né? Sempre me foge a palavra, eu sempre me esqueço da palavra. Ah, Jesus, deixa eu chegar aqui ligeirinho então. Eu sempre me esqueço dessa palavra, dessa palavra desse versículo, Salmo 89:14, retidão, né? Retidão e justiça são a base do trono. Retidão, o que é retidão, né? Agir conforme a palavra. O que faltou em Eli? Retidão. Agir conforme a palavra, né? Caráter espiritual, né? É a base do trono. Então, Eli caiu. A Bíblia vai dizer que ele caiu da cadeira e morreu. Amém? Então, ele não honrou a Deus e foi desonrado. Amém? Então, você entenda que quando nós andamos contra a palavra de Deus, como diz no Salmo 107, versículos 2, que desprezamos o conselho andando contra a palavra de Deus. Deus já vinha falando com ele não deu ouvido. Então, ele não foi um vaso de ouro. Amém? Porque ele deixou se corromper. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. Paz.